Vamos ouvir a direção de Deus. Vou orar aqui, irmão. Vou orar aqui enquanto vocês se ajeitam aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, eu te louvo, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, o Senhor trazer a palavra, Deus, para a nossa vida, Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor tem sido tão bom, Pai. E confiado, Deus, a direção, confiado a Tua palavra a nós, Pai. Eu peço, Pai, abençoa nessa hora, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor fale em cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Olha só, como Deus é fiel na nossa vida. Às vezes a gente vai meditar e você fala assim, Deus, que palavra tremenda, que palavra abençoada, né? Então, eu gostaria que você abrisse em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro, vamos lá. Irmãos, olha só, eu vou usar o texto base da nossa mensagem, de Atos 4:31, e tendo eles orado, moveu o lugar que estavam reunidos. Mas vamos aqui em Mateus primeiro, tá? No versículo 16, capítulo 16, versículo 18, diz assim, 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, tá? Que tal que eu quero trazer para nós. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, eu vou colocar nessa posição aqui, tá? Mas tá diferente aí. Tudo que ligares na terra tem sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra tem sido desligado no céu. Irmãos, olha só. Para introdução aqui, o que ele falou aqui? Que tudo que foi ligado no céu vai ser ligado na terra. A tradução era para ser traduzida. Tem até um estudo aqui que fala que a tradução deveria ter sido traduzida desse jeito, né? Que o que aconteceu no céu acontece aqui na terra. Então o que foi ligado no céu vai ser ligado aqui na terra. Então, como que a gente vai ligar alguma coisa que foi ligada no céu, a gente vai ligar aqui na terra? O único caminho é através da oração. Ó. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou foi ligado no céu, que seria essa tradução, né? Acontece no céu primeiro. Nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, foi desligado no céu, para acontecer aqui. Então, o que eu preciso entender? Que o movimento vai acontecer na hora que eu orar. O milagre vai acontecer, pode pôr em Atos 4:31, que eu já vou pular para lá. Tudo que a gente ligar na terra é porque já foi ligado no céu. Nós só vamos comunicar como aqui na terra. Eu só vou comunicar aqui na terra. O mover acontece porque já aconteceu lá no céu. Deus já determinou e nós executamos aqui na terra. Como povo, como filho, como igreja, como servo, como profeta, mas já aconteceu lá no céu. Então, o que eu preciso entender? Vira a página aí rapidinho, 18. Mateus mesmo. Em verdade vos digo, só virar a folha, tá? Só virar uma folhinha só. Em verdade, Jesus está replicando aqui o que ele falou para Pedro. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra foi ligado no céu, e tudo que desligares na terra foi desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de alguma coisa que pedirem, isso
lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então o que eu entendo? Que Jesus está aqui agora. Nós não estamos reunidos no nome dele. Então nós cremos e entendemos e temos a prova disso que ele está aqui entre nós. E tudo que foi ligado no céu será ligado na terra. Aí ele fala assim, ó, se dois de vós, também digo que se 2 de vós concordares na terra, ligar uma oração, Deus vai fazer. Meu irmão, olha só, vamos lá para a nossa mensagem agora. Foi só a introdução. Atos 4, versículo 31. Olha só. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios, e todos foram cheios, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha só. O movimento aconteceu na hora que eles foram orar. Deus já tinha comunicado, né? Tudo que foi ligado no céu é ligado na terra. Deus já tinha comunicado para eles. Aí eles foram para a oração. Meu irmão, o que eu preciso entender? Que as coisas vão se movimentar na hora que eu orar, na hora que você orar. E parece até meio que engraçado, porque eu percebo que parece que é um tempo que nós temos orado mais, né? Um período de tempo que nós temos em geral, né? Todo mundo, né? Tem orado mais. Mas olha só que mensagem. O mover vai acontecer na hora da oração. Às vezes eu fico esperando, Senhor, o que vai acontecer? Deus, me dá um impulso. O impulso é a oração. Na hora que eu comecei a orar, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu orei, Deus vai me encher da presença dele. Qual que era a necessidade aqui? A necessidade era anunciar a palavra com ousadia. No versículo anterior, ele começa a orar e questionar, fala, Deus, olha só o que eles estão fazendo, estão nos perseguindo. Mas ele não está focado naquilo. Ele fala assim, Senhor, abençoa enquanto o Senhor cura, que a gente pregue a palavra com ousadia, que os seus milagres aconteçam, mas que nós anunciemos a palavra com ousadia. Ele está pedindo aqui para Deus algo que na força natural não ia acontecer. Na hora que ele começa a orar, o que acontece? Movimento. Na hora que a gente começa a orar por alguma coisa, colocou ali a intenção de orar, o movimento já começa. Tremeu, aqui eu falei, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios. Às vezes a nossa Deus já comunicou lá no céu. Tudo que ligares na terra foi ligado no céu. Então ele já comunicou lá no céu. Mas aí chega situações para nos fazer orar, para nos fazer ir para a oração, para nos movimentar especificamente por alguma coisa. E aí é onde começa o mover. Aí é onde começam as coisas a acontecer. Por quê? Porque nós começamos a orar, entramos lá na comunicação que Deus nos dá e o milagre acontece. Olha só, olha que situação engraçada. João, capítulo 5, versículo 2. Olha só. Quando eu estava meditando, que Deus me levou nessa mensagem, eu fiquei meio sem entender. Aí ele me explicou o que era. Olha só, João, capítulo 5, é o tanque de Betesda. O paralítico cura do paralítico de Betesda. Olha só. Eu vou rapidinho aqui, tá? Nesse capítulo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia
grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha só. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Vamos lá para o versículo 2. Volta lá no 2. No 3. Pedro, no 3. Versículo 3. Olha só. Tinha lá o tanque. O anjo descia e movimentava as águas. E todo mundo ficava lá esperando o movimento das águas. Só que eu preciso entender, eu e você muitas vezes ficamos esperando as águas se movimentar, as coisas acontecerem, alguma situação mudar, um sinal, uma direção. Olha só, nesse jazia, vamos por aqui que essa podia ter deixado na outra versão. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quantas vezes nós esperamos o movimento das águas? Aí no versículo 4, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava, movimentava a água. Depois agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu estou esperando alguém movimentar a água, e estou esperando duas vezes alguém movimentar a água e alguém que me coloque lá na água, porque nós imaginamos que só tem um caminho. Mas o que Deus está falando para mim e para você? Movimenta a água você, em nome de Jesus. Através da oração vai haver o movimento das águas. Tendo eles orado, movimentou, tremeu o lugar. Através do movimento das águas vai haver milagre, vai haver mudança. Por quê? Como que vai acontecer o milagre? Eu é que vou movimentar as águas. Jesus falou assim: ô paralítico, queres ficar são? E o enfermo colocou o quê? Um obstáculo para Jesus. Senhor, não tem alguém que me desça lá. Quando eu vou, desce outro no meu lugar. Era verdade o que acontecia. O anjo ia lá, descia e movimentava as águas. Eu sempre estou esperando um anjo para movimentar as minhas águas. Nós passamos o tempo, puxa Deus, me ajuda a fazer tal coisa. Tem gente que é disciplinada para exercício, né? Algumas pessoas dizem que depois que começa, você não vai querer parar mais. O negócio é começar, né? Então a gente fica sempre esperando uma oportunidade. Eu, por exemplo, né? Fico esperando uma oportunidade. Tá lá a esteira lá. Eu fico lá esperando. Ela tá lá servindo de... põe uma coisa, põe outra. Irmãos, eu tenho que movimentar as águas, senão não vai acontecer nada. E o movimento vai começar na oração. Tendo orado, moveu. Ora por essa questão que Deus vai movimentar as águas. Eu estou esperando vir um anjo lá do céu, né, com as asas, e movimentar a água. E aí eu vou me apoiar em mais outras questões
para me colocar lá no tanque. O que ele está falando aqui? O que você quer que eu te... Que queres? Queres ficar são? Jesus, é claro que eu quero. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, ó, não tem ninguém que me coloque no tanque. Por quê? Porque na mente dele foi condicionado que o único caminho para ser curado era através dele pular naquele tanque, depois do movimento que o anjo fizesse ali. Mas o que Jesus falou para ele? Não, quer ficar são? Aí ele disse, coloque no tanque. Aí ele falou assim, ó, Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Às vezes eu vou ficar esperando, não, vai vir um anjo aqui, vai movimentar esse negócio aqui para mim. Vai vir alguém, vai movimentar isso aqui para mim. Meu irmão, olha só, Deus já nos deu a senha, já nos deu a direção, já nos deu a palavra, já abriu os nossos olhos. Na hora que você orar, a água vai ser movimentada em nome de Jesus. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A necessidade era o quê? Anunciar a palavra. Estava sendo perseguido, tinha um monte de perseguição, eles precisavam anunciar a palavra. Mas diante de tanta perseguição, ele começa a falar assim, Senhor, olha, estão nos perseguindo, aconteceu isso, mas Senhor, a gente já entendeu que isso aí é natural. Nos capacita para anunciar a tua palavra com ousadia. Qual é a sua necessidade na ocasião? Em todo tempo, nós vamos precisar de ousadia para anunciar a palavra, mas nós precisamos entender que essa palavra é viva. E muitas vezes nós vamos precisar de algo sobrenatural para fazer alguma coisa. Na maioria das vezes da nossa vida, nós vamos precisar, e fala assim, ó, e tendo eles orado, foram cheios do Espírito Santo, moveu-se o lugar e que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo. Orou, aconteceu o movimento, o Espírito Santo veio e encheu eles, e eles ficaram cheios de ousadia. Mas aonde aconteceu? Na oração. Mas aí eu fico pensando assim, Deus, eu preciso que o Senhor dê um sinal. E muitas vezes nós nos apoiamos na palavra. Já já a gente vai ver aqui. Muitas vezes nós nos apoiamos na palavra para ter o sinal. Muitas vezes eu e você nos apoiamos na palavra. Deixa o Espírito Santo te ensinar a palavra. João 14, 26. Mas o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Deixa ele te ensinar, porque muitas vezes nós nos apoiamos na palavra para achar que eu preciso de um sinal. O sinal é orar em nome de Jesus, que vai ter movimento. Você quer ver como é que tem movimento? Põe aí, Reis, 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41. Olha só. Então disse Elias a Acabe, Acabe, peraí, filho de Deus, calma, deixa eu ler. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ó, já começou profetizando, o movimento já começou na oração declarada, profetizando, versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Olha só. Talvez nós queríamos um churrasco. Mas o churrasco só vai ser para o Acabe. A gente vai ter outra coisa. Mas, ó, Acabe subiu a comer e a beber. Encheu a pança. Mas Elias subiu ao cume do monte, ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, 43, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele,
torna lá 7 vezes. Vai lá. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Vai, meu filho, 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Pode segura aí, pode ficar só isso, ó. Uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O que aconteceu? Qual que era o sinal? Ele tinha algum sinal? Não, ele falou para o Acabe, ó, há um ruído de grande chuva. Ele declarou ali, a oração começou naquele momento, ele declarou. Na hora que ele declarou, ele falou assim, ó, pode ir comer, pode ir se alimentar, come, bebe, porque eu vou para outro lugar. Ele foi na onde? Provocar o milagre. Ô menino, sobe lá. Tem alguma coisa? Não, não tem não. Sobe lá 7 vezes. Subiu a primeira vez, nada. Deus, põe a chuva lá. Deus, um milagre. E o movimento começou, e ele continuou. Até que na 7ª vez, viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meu irmão, minha irmã, olha só. Deus é fiel na nossa vida. E em todo momento nós precisamos entender que as coisas, o movimento, e tendo eles orado, o mover vai acontecer em você, em nome de Jesus. O mover vai acontecer em você, em nome de Jesus. Vamos lá, todo mundo junto. Deus. O mover acontece em mim, em nome de Jesus. Deus vai te dar direção em nome de Jesus. E naquilo que você precisa, Deus vai te capacitar e o mover vai acontecer em você em nome de Jesus. A oração, o clamor e o lugar vai se mover e você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus e ser fortalecida naquilo que é necessidade para vencer. Nós não vamos esperar um anjo, alguém vir movimentar lá. Vem aqui, mexe aqui para mim, por favor, mexe isso aqui. Não, eu vou movimentar as águas em nome de Jesus através da oração. Olha só, o paralítico ficou esperando o movimento das águas. O Elias falou assim, ó, Acabe, não, Acabe, ó, tô vendo um grande ruído de chuva. Tinha ruído de chuva? Não tinha, porque nem a nuvem tinha. Ele teve que ir lá para o monte orar para vir a chuva. Então o que eu preciso entender? Que o movimento aconteceu a partir do momento que ele foi lá orar. Começou a orar. Quantos impedimentos não tinha? Quantas situações contrárias não tinha? Mas ele começou a orar. Os discípulos estavam passando pelo quê? Muitas vezes, como que a gente entende que aquilo que foi ligado no céu é ligado na terra? Foi ligado no céu. Aí eu tô sem ir para a oração. O que Deus faz? Vai me levar para a oração. Aí levou. Por que ele levou? Como que levou para a oração? As perseguições que estavam acontecendo. E eles oraram para ter ousadia. Mas teve um caminho para levar lá para a oração, para o movimento acontecer. Por quê? Olha só. O que nós precisamos entender? Que as coisas acontecem. Olha só. Põe aí, aqui no telão, Amós 3,7. Ó, põe aí. Amós. Por um acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Como é que Deus vai te revelar o que vai acontecer? Não tem outro caminho. Qual que é o caminho? Oração. Olha só, põe aqui rápido. Carol, pega aí, que o Pedro tá meio lento aí. Pega aí, Coríntios, só para me pular aqui. Coríntios 2,9. Ó, Coríntios 2,9. Vamos aqui, gente, vamos aqui.
O movimento começa com a gente, em nome de Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 9. Tá aqui já, facinho. Foi, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu comigo, Carol, comigo, acompanha eu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Vai lá, 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tá bom aí, em nome de Jesus. Segura aí. Olha só. Aonde que Deus vai... Como é que... Não subiu ao coração, nem subiu aos nossos olhos, não chegou ao nosso coração, mas Deus revelou pelo seu Espírito. Então, as coisas que são ligadas na terra é porque foi ligada no céu. Entrei na oração, entrei na revelação, no movimento do que vai acontecer. Aí na hora que o movimento acontece, o que ele fala aqui? Por um acaso o Senhor faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Deus vai revelar o que Ele vai fazer na sua vida, mas eu preciso ir para o movimento. E aonde é o movimento? Na oração, no clamor. Entrou no movimento e muitas vezes, o que acontece? O povo saiu de Israel e foi lá pelo caminho mais longe, porque eles precisavam entrar na escola de Deus. Eu preciso entrar na escola de Deus. Como eu vou falar para o Pedro, pedir para o Pedro, arruma tal coisa ou faz tal coisa, se eu nem conheço o Pedro, nem sei quem é o Pedro, eu não sei nem quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, eu ouço falar do Espírito Santo, mas como é que é? Entrou no movimento, ele vai te conduzindo, vai nos conduzindo e as coisas vão acontecer. Por onde que ele vai nos revelar as coisas? Pelo seu Espírito. Olha só, chegou a perseguição, aí tá lá, ele está orando, tendo eles orado, foi eles que orou. Primeiro o lugar tremeu, depois da oração, tremeu o lugar, o Espírito Santo veio. Encheu da presença dele, veio a ousadia, mas teve um caminho. E o que eu preciso entender? A revelação, o movimento vai acontecer na oração, tendo eles orado. O que o Elias fez? Declarou uma palavra, mandou o rei ir comer e beber, mas a condição dele não era nem de comer e nem de beber, era de colocar a cabeça entre os joelhos e orar. Às vezes eu quero o movimento das águas, às vezes eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não vou orar. Sabe que lá? É assim. Aí eu quero que o movimento aconteça. Aí eu falo para Jesus, Jesus, não tem ninguém que me põe na água, Senhor. Na hora que o anjo vai lá e movimenta as águas. O povo de Israel, olha só, Deus criava situações. Aí, o povo de Israel vivia o mover de Deus como? A nuvem se levantava e o povo, aonde a nuvem andava, eles andavam. Aí a nuvem parava, eles paravam na onde a nuvem parava. Meu irmão, o Espírito chama eu e você para o movimento. Eu preciso ir para o movimento porque eu vou me movimentar na hora que a nuvem... O que é a nuvem? O que a nuvem representava? Põe aí para mim, por favor, da nuvem. Está em Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. Olha o que é a nuvem. Êxodo 13, 21. Isso, ó. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem. Deus vai comigo. A nuvem representa Deus. Se Ele vai conosco, eu preciso acompanhar Ele. Como que eu vou acompanhar a nuvem? Deus, como que você vai acompanhar Deus? Não tem outro caminho, é só através da oração. Na hora que eu oro, acontece o mover. Olha, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem
para os guiar pelo caminho. E de noite, quem ia? É o Senhor. E como que eu vou junto com o Senhor? Só tem um caminho, através do Espírito. E por onde começa tudo? Na oração. Tendo eles orado, Deus já preparou. Eu não vi, não chegou ao meu coração, mas já está pronto. Como é que Deus revela para mim e para você? Através da oração. Só que muitas vezes, como que ele vai usar o caminho? Ele vai usar em uma linguagem em que eu e você entenda. Os discípulos aqui estavam passando por desafios, mas pode ser qualquer outra situação que levou eles para onde? Sabe quando a gente entende alguma coisa? É quando a gente não entende nada. É isso mesmo. A gente vive o milagre quando você fala assim, não entendo mais. Não sei mais o que fazer. Por quê? Porque quando eu não entendo mais e eu não sei mais o que fazer, o que eu faço? Oração. Eu vou para a oração, aí na hora que eu vou para a oração, o movimento acontece. Move o lugar, sou cheio, entenda as coisas de Deus, Deus revela o que Ele tem que revelar, dá direção, o que Ele tem que fazer nas nossas vidas, e aí eu entendo porque essa situação, como é que eu venço ela? Na oração. É assim que Ele quer nos dar as coisas. O movimento vai acontecer. Se eu e você ficar que nem o paralítico de Betesda, aí Jesus vai chegar até mim e você, e a gente vai falar, Senhor, mas não tem, o caminho que eu conheço é só esse, descer até o tanque, é esse o caminho que eu conheço. Mas o que Ele quer falar para mim e para você? Que através da oração há poder e há milagre. O que Ele falou? Pedro, olha, eu vou edificar a minha igreja em você, e tudo que você ligar aqui na terra é porque foi ligado no céu. Isso significa o quê? Que Ele comunica comigo e com você. E na onde que Ele vai comunicar comigo e com você? Na oração. Na oração que começa o movimento. E em nome de Jesus, você é um grande movimento de Deus. Aleluia. Na hora que nós estamos clamando, o que Ele falou aqui? O que a gente leu no 18, no Mateus 18, se tiver 2 ou 3 orando ali, eu estou no meio. Se dois de vós concordares acerca de alguma coisa, ó, ligou aqui a oração, é um estrondo. Aí você fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Mas eu não sei, mas não vai sentir nada. Já viu alguns ministrantes que Deus usa com dons de cura? O cara ora lá e ele não sente nada. Quem sente é quem está sendo curado. Por quê? Porque o poder já foi liberado. Deus já liberou o milagre. Deus já liberou a bênção. Mas eu preciso movimentar a água. Eu preciso movimentar. Já fez polenta? Já fez? Todo mundo já fez polenta, não fez? A Eugênia não faz polenta. Ela não sabe o que é isso, não. Sabe o que é bom, não? Não fez, não? Nunca fiz? Não? Tu mais faz. Ó, se não mexer, empelota tudo. Tem que mexer, senão vai empelotar, vira um negócio lá, não dá nem para comer. Meu irmão, minha irmã, olha só. Deus é fiel na nossa vida, mas você vai movimentar e Deus vai mover o lugar, você vai ser cheia do Espírito Santo, e o milagre aconteceu em nome de Jesus. Amém. Não seja que nem o paralítico colocou obstáculo, mas o Elias falou, não, peraí, eu já dei uma palavra, o que eu vou fazer? Ele vai comer, ele vai beber, mas eu tenho que ir orar. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Amém.